10 de junho de 2010, Esmeraldas, Minas Gerais. Naquela noite, Elisa Samúdio e um dos principais jogadores de futebol da época, o goleiro Bruno, estariam eternamente ligados. E não seria pelo filho que Elisa garantia ser do esportista. A conexão inabalável entre os dois seria selada pelo desaparecimento, pela morte de Elisa, que até hoje ainda é um dos maiores mistérios da literatura criminal no Brasil. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado. Oh, meu amorzinho, por favor, vamos lá, minha vida, pra você poder ir dormir que tá friozinho. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque nas suas mídias sociais, se puder, seja membro. Se não puder, o que tem, Bizug? Tá tudo certo, deixe você ver com a gente até o final. Comente, traga as pessoas. Estamos fazendo um canal muito legal, a Odete está aqui toda feliz. Tá feliz sim. Tá feliz, meu amorzinho, que tá friozinho hoje em São Paulo. E ela tá querendo dormir. Tá bom, você já fez seu trabalho hoje, mas se quiser ficar aqui é sempre mais legal. Fazendo tudo isso, a gente consegue ter parceiros interessantes como a Insider. Olha só a camiseta que a Insider faz. Eu literalmente tirei da gaveta e pus pra testar se desamassava mesmo no corpo. E desamassa mesmo, tá vendo? Fica bem, eu brinco que ela gruda onde tem que grudar e solta onde tem que soltar. E elas têm uma tecnologia, um tecido muito legal para fazer academia, para sair, para andar, para tudo. Ela serve para qualquer coisa, para qualquer momento, porque tudo com ela fica bom. E aí você pode andar e você não tem nem aquela sensação de que o desodorante passou. Que medo de gente quando o desodorante passa. Mas a Insider ajuda a gente a ficar melhor. E para o canal, para quem está aqui no canal, a Insider fez uma super promoção. É só você se inscrever ali Beto12, o cupom Beto12, quando for fazer sua compra na Insider, que você tem 12% de desconto. Assim a gente vai trazendo esses parceiros tão legais. Eu gosto muito da Insider, de verdade, eu já usava Insider, já contei aqui, mas conto rápido. Foi a primeira vez que eu fui ao Flow, o Igor me deu um presente da Insider. Questionei muito, porque eu sempre via no Instagram lá as campanhas da Insider, eu sempre ficava, será que é verdade, será que não é? Testei, aprovei, comprei, comecei a usar um monte, a Insider veio também, e não é porque ela está aqui que eu uso porque eu uso de verdade, e eu gosto muito mesmo. O Aru agora decidiu, meu marido decidiu que o armário dele é só Insider. Para a gente poder continuar fazendo o nosso canal sendo super legal, principalmente agora com um dos casos, que eu acho que hoje, depois de perseguir e tal, é o caso mais pedido. É o caso mais, todo lugar que eu vou dar entrevista, querem falar desse caso, todo lugar me pergunta, e eu vou ser bastante transparente logo de cara. Eu acho esse um caso pouco interessante no sentido de história criminal, porque não tem um grande porquê, não tem uma grande inteligência por trás, não tem uma grande motivação, a não ser a pior das piores, que é o nada. O caso da Elisa Samúdio ou do goleiro Bruno, você escolhe aí quem que você quer batizar o caso. É um daqueles casos que você estuda, você lê, você entrevista, você conversa e você vira e fala assim, ok. Mas por que essa história existiu? Esse caso do goleiro Bruno e da Elisa Samúdio é das histórias, como eu falei há pouco, que não tem muita assim, quando você estuda, por exemplo, o caso da Suzane von Richthofen, por mais absurdo que seja, e eu não estou aqui justificando, é importante, gente, a doutora Rosângela Monteiro sempre lembra isso, o Carlos de Faria também e eu. Em momento nenhum, quando a gente começa a entender a história, a gente está justificando o que aconteceu. A pessoa matou, ela tem que ir presa, gente, acabou. O doutor Guido Paloma uma vez me disse isso, eu concordo com ele. E ele falou isso também para o Ulisses e eu conversamos muito sobre isso já. Quando a pessoa passa a cancela da morte, ela já traz junto com ela uma certa perversidade, uma certa crueldade humana, que ela só vai passar essa cancela exatamente por ela não ter esse senso moral de não matar. O não matar é o que nos transforma em seres mais civilizados. Você pode não matar por causa da lei, você pode não matar por causa de Deus e você pode não matar por princípios seus. Mas não mata, algo te censura e algo maior que você respeita. É claro que você não querer matar é o melhor dos mundos, mas você ter receio de lei, ter receio do seu Deus, ter receio de qualquer coisa, respeitar algo que possa te prejudicar dentro de um desejo cruel e te faz parar, te faz falar, não vou passar dessa estrada,
é o que nos transforma em seres mais civilizados. Quando você mata, seja a justificativa que for, tirando, claro, legítima defesa, defender uma pessoa que você ama, é outra história, é outra enfermaria. Quando você passou disso, você naturalmente tem algo que vai te ligar ao maníaco do parque. Você quis matar, você realizou o desejo, você quis ceifar aquela vida, você quis exterminar. A última coisa que aquela pessoa olhou foi você. Então, sim, a Elis Matsunaga, sempre as mesmas, né? A Elise, a Suzane, o Nardoni, todas essas pessoas, eu pego só amostras que vem mais rápido. O Henri Borel, o Jairinho, a Monique e tal da vida, todas essas pessoas que mataram, que chegaram a matar, elas têm essa crueldade interna, essa ausência de uma humanidade mais forte, onde a vida é o bem maior do que você pode carregar com você. Mas tem os crimes que você vai analisar e você entende o que aconteceu. Então você pega de novo a Elise Matsunaga. Ou a Cláudia Rockler. Vamos pegar a Cláudia Rockler, que teve gente que ficou brava porque eu chamei de Frozen brasileira. Gente, é como ela é chamada. Então eu não posso chamar maníaco do parque, não posso chamar... Pelo amor de Deus, né? A Cláudia Rockler, ela mata o marido. Se você olhar os comentários aqui no canal, ela já está... E as pessoas forem ser júri, ela está inocentada. Porque as pessoas compraram a versão dela de que ela viveu 22 anos de uma prisão horrorosa com aquele marido dela e ela mata ele porque ela não tinha outra saída. Então, na verdade, aos olhos das pessoas, ela já cumpriu sua pena. A morte do marido foi a libertação. E você vai entendendo o quanto você pode construir o seu assassino e o quanto você está sendo construído como um assassino por alguém. Isso é uma análise que a gente tem que fazer para a gente mesmo não pegar e olhar e falar assim, será que eu faria isso? Será que eu seria essa vítima? Dentro do caso do Bruno, você não encontra esse tipo de intelectualidade criminal ou um tipo de atrativo de história. É uma história sem atrativo. É uma história que a história pela história, ela é muito rasa. A morte da Elisa Samúdio, ela é muito rasa. Ela não tem... Você olha e fala assim, mas matou por quê? Matou pra quê? Por que fizeram tudo isso? É uma morte... Assim, se o Bruno vem de time de futebol, ele juntou um time de futebol para matar a Elisa. Você olha e fala assim... De onde vem? Mas por que tanta gente envolvida? Por que tanta viagem? Por que tanto carro? Por que tanta festa? Por que tanta música? Por que tudo isso? Por que tanta história? É uma morte sem qualquer lógica, como todas são, mas é uma morte que você olha a história em si, você fala, você não acha, quando você vai analisar, o que fez a Elisa morrer? Ela estava enchendo o saco do Bruno porque queria filho. Bom, mas isso daí, minha filha, é jogador de futebol, a gente vai falar disso um pouco. Jogador de futebol, né? Jogador de futebol vai ter namorada, amante, mulher, 300 filhos, tal, parça e tudo, é a vida deles. Então ele tem que estar já na conta ali, no seu Excel, feito ali da sua conta mensal, ele devia já estar fazendo isso. Mas é isso que falta. Para mim sempre falta assim. O que fez a Elisa Samúdio morrer? Porque era óbvio que ia ser descoberto. Ou o Bruno achava, o Bruno Macarrão e todas as pessoas envolvidas achavam o quê? Que a Elisa era tão descartável assim na vida que eles jamais teriam qualquer tipo de retaliação jurídica. Não tem como. É muito pouco inteligente esse crime. No sentido, todos os crimes são desnecessários. Esse é um crime sem necessidade nenhuma. Depois desse nariz de ser enorme que eu fiz, essa explanação, precisa falar, vamos entrar nos personagens, que é o que eu sempre acho importante para a gente entender como que eles vão construindo a história que vem a seguir. Porque o crime ele é construído em cima de pessoas, né? A Elisa Samúdio, vamos começar por ela, porque é a grande vítima. Ela nasce no dia 22 de fevereiro de 1985, lá em Foz do Iguaçu, em Paraná. A Elisa tem uma história de vida muito dramática, por ela só, e que a gente vai descobrindo ao longo das investigações. Por quê? Já vou ter que pular para frente para voltar para trás para a gente entender a história da Elisa. Quando a Elisa some, vamos dizer assim, o Bruninho, que é o filho dela,
em princípio junto com o goleiro Bruno, ele também some, ninguém acha ele, eles ficam procurando, a gente vai entender daqui a pouco como é que foi essa dinâmica, de que ele vai passando de mão para sumir da frente ali do sítio do Bruno, e é encontrado. Quando o Bruninho é encontrado, e já em cima de uma denúncia anônima que fala que a Elisa Samúdio teria morrido lá dentro do sítio do Bruno, tem uma criança e você precisa fazer um exame para saber se essa criança é o filho da Elisa Samúdio, né? Porque, afinal de contas, era um bebê de 4 meses. Aí chega o pai da Elisa Samúdio, com muita cheia de pompa e circunstância, lá em Belo Horizonte, para pegar o Bruninho. E se descobre em seguida, pela entrada da mãe da Elisa, que aquele que se dizia pai da Elisa não é o pai. Aquele que se dizia o pai da Elisa era o homem que ele mal sabia que ele só tinha dado o nome. A mãe da Elisa Samúdio acabou contando que a Elisa não era a filha daquele homem, por conta de que ele ia fazer o exame de DNA e ia dar negativo. Então você descobre uma coisa, você já começa a descobrir que a Elisa Samúdio, ela vem de uma família muito desestruturada, desde o começo. Onde você tem umas histórias horrorosas do pai dela, inclusive com uma outra irmã, tipo, que não é pai, né, pelo jeito, assim, pai biológico, que ele abusava da irmã da Elisa. Existem relatos que a Elisa era abusada, inclusive, também, por homens mais velhos ali, organizados pelo lugar onde ela morava ali, com a família, com o pai. Então, assim, a Elisa vem de um local onde a afetividade e a relação familiar ela é muito conturbada. Isso a gente pode dizer que existe. Tanto que a gente vai descobrindo depois também que a própria mãe da Elisa não tinha uma relação próxima com a Elisa, acho que há mais de uma década que ela não via a Elisa. Porque a mãe da Elisa teria fugido do homem com quem ela era casada, que se dizia pai da Elisa, larga os filhos, vai para outro lugar e não leva os filhos juntos. A Elisa vai muito cedo para São Paulo para virar prostituta, porque ela acabou entendendo o sexo como elemento de conquista financeira. A Elisa vira, inclusive, uma atriz pornô em São Paulo, ela tinha um nome, como é que é? Fernanda Farias, quando você tinha... Hoje em dia todo mundo se grava, mas na época era as Brasileirinhas, uma coisa assim. Ela era uma atriz que fez alguns filmes pornôs e ela foi entrando nesse ambiente de garotas de programa, principalmente para os jogadores de futebol e seus parça. Esses parça. Gente, vou falar uma coisa para você. Se você quer ser jogador de futebol, a primeira coisa que você tem que se fazer, coração da minha existência, é se livrar desses amigos que vão virar seus sanguessugas na sua existência. Vai fazer terapia, vai ler, vai aprender a falar português, vai fazer história, vai estudar, deixa a gente melhor, até mesmo para a gente impedir que algumas pessoas fiquem vindo. Então, esses parça da vida que rodeiam esses jogadores de futebol criam esse universo de muito sexo, muita bebida e até droga, né, gente? Tem de tudo muito ali dentro. E a Elisa Samúdio começa a entrar dentro desse universo, desses jogadores de futebol. Inclusive, é contado que a Elisa, ela já teve até um caso com o Cristiano Ronaldo, mas deve ter dado uns beijos, só isso. Então, também teve um caso, ela pegou o pai errado, no caso, porque já que ela queria um filho, né? Porque também é contado que a Elisa tinha, assim, como foco, de repente, a tal da Maria Chuteira da vida. Nada como ter um filho de um jogador que vai ganhar muito dinheiro, para que eu possa ter um ganha-pão garantido desse pai desse meu filho. Gente, são estratégias, por isso que eu digo o seguinte: você quer ser jogador de futebol, isso aqui, primeiro, não casa, né? Namora, não casa, porque você não quer casar. Você é muito novo, você quer pegar o mundo. Só que o jogador de futebol começa a querer fazer muita coisa junto, e aí casa, aí tem a namorada, tem a amante, que a gente vai ver toda a história ali junto com o Bruno. Aí não usa camisinha, que eu já acho um problema, gente, por conta de outras doenças que você pode ter, né? Doenças sexualmente transmissíveis. E pode ter um filho. Então o cara não se vaza, o cara primeiro, ele tá na mão da mulher, né? Por quê? Geralmente esses caras já são casados com a namoradinha que teve lá desde criança.
já tem um monte de filho com ela também. Aí ele tem que posar de marido incrível. Então a mulher não sabe que o marido... Não sabe. Tá bom, não sabe. O marido tem amante, tem namorado e tem as orgias que faz com os amigos. Nessas orgias é onde a Elisa Samúdio entrava muito. E aí, ela passeou ali por várias vezes. Ela foi musa do São Paulo, aqui em São Paulo, do time chamado São Paulo, da cidade do estado de São Paulo. Ela queria ser uma Maria Chuteira com grana. Gente, não vou nem discutir se isso é bonito ou feio. Cada um que faça a carreira que quiser fazer. O problema é quando você mata outra pessoa. E o problema é quando você constrói o seu assassino. Então a Elisa, no meio desse carnaval futebolístico, entrando ali junto com as pessoas que organizavam esse tipo de festa, acaba caindo no Rio de Janeiro numa festinha, numa suruba, feita por um outro jogador de futebol em algum local lá do Rio de Janeiro. Aí existem várias coisas. Tem gente que diz que eles se conheceram em 2009, tem gente que diz que eles se conheceram em 2008, tem gente que diz que só se viram uma vez. Mas de fato ela vai para essa suruba, onde estavam não só o Bruno, mas acho que também o Macarrão, pelo jeito, porque tem um ponto aí que a gente vai falar lá na frente do que teria possivelmente ter sido o grande motivador da morte dela. Porque não acho a motivação. Por que matar essa mulher e fazer tudo isso é onde não entro, eu não consigo entender por que matar a Elisa. Não era mais para pagar? Dinheiro ele tinha. Ou a pessoa não quer nem pagar. Vamos entender daqui a pouco. E dentro dessa suruba que ela conhece o Bruno. Mas então agora a gente vai conhecer um pouco quem é o Bruno. O Bruno, que é Bruno Fernandes das Dores Souza, nasceu no dia 23 de dezembro de 1984, numa região ali em Ribeirão das Neves. Ali, acho que é Ribeirão das Neves. É ali em Minas Gerais. Uma região bem pobre do Rio de Janeiro, uma região cheia de comunidade e tudo mais. Esse livro aqui, O Indefensável, é absolutamente fantástico. Eu já conhecia bastante bem a história e fui ler, inclusive quem me indicou foi o Ulisses. É um livro magistralmente bem escrito pelo Leslie Leitão, pela Paula Sarapu e pelo Paulo Carvalho, mas muito, muito, muito bom, muito bom. Para quem quer saber bem o crime, esse é um livro que é uma bíblia. E aqui traz bastante bem, inclusive, o passado do Bruno, o passado da Elisa, que às vezes você não encontra em outros lugares, eles conseguiram reescrever. Inclusive a história do Bruno, que é um garoto que veio de uma relação da mãe com uma mãe drogada, com um pai drogado. A mãe largou o Bruno e foi pela vida à frente e deixou o Bruno com a avó. Inclusive parece que o único conhecimento de amor que o Bruno tem de fato é com essa avó materna dele. Ou paterna, agora já não lembro, sabe? É uma avó. É uma avó dele. É a avó que o criou. O Bruno é criado por essa avó e logo de criança, ele ali pela região, ele conhece... Gente, é muito doido, né? Porque você vai falar assim, mas qual é a dúvida que não vai dar certo? Mas o menino lá, o Bruno, com 14 anos, começa a namorar com a Daiane. O Bruno já não ia direito na escola, já não estudava direito, já era um menino que não tinha lá muita paciência e possibilidade com os estudos, mas também não tinha ninguém que o ajudasse e fizesse se esforçar para tal. Mas ele parecia ter um talento que era futebol. Começou lá a jogar peladas pelo campo, isso, aquilo, e no meio disso tudo, com 14 anos, ele conhece a Daiane, que tem 12 anos. Uma menina de 12 anos não tem que estar namorando, gente. Ah, pronto, eu vou falar. Não dá. Uma menina de 12 anos não tem que namorar. E um menino de 14 anos tem que namorar uma menina de 12, não tem. Não pode, pai e mãe não podem deixar esse tipo de coisa. O que acontece? Ali ele está em Ribeirão das Neves, conhece a Daiane, coitada da Daiane, meu Deus, o que vai acontecer com essa mulher lá na frente? A Daiane, ainda chega a dar dó da Daiane. Mas ao mesmo tempo fala assim, minha senhora, também a senhora não percebia? Não dá, né? Porque relações ruins, a gente quando está lá dentro, a gente não percebe. E era o que estava acontecendo muito com ela ali dentro, com a Daiane. O Bruno se agarra a Daiane logo de início, de criança,
e se agarra a uma outra pessoa chamada Luiz Henrique, que é o tal do Macarrão. Um coleguinha ali de rua, de outro bairro próximo, mas naquele lugar ali meio onde ninguém tem nem dinheiro, nem estudo, nem limites e acesso a muitas coisas problemáticas, né? Desde drogas até mesmo a traficantes. Eu tenho dúvidas ali, enquanto eu fui lendo ali, o quanto que não se passeou muito por crimes pesados ali dentro. Mas, então, ali dentro, o Bruno, criança, conhece Daiane e Macarrão. Serão os seus dois grandes alicerces para o resto da vida até a Elisa Samúdio, pelo menos. Com a Daiane, ele casa logo quando ela tem 15, 17, 18 anos. E com o Macarrão ele se junta ao parcinha dele logo de cara. O Macarrão também queria ser goleiro, mas no fim quem vira goleiro mesmo é o Bruno. E o Macarrão é muito doido, porque eles têm uma relação, Macarrão com o Bruno, que é muito colocada, tem até aquela, ei, Bruno, matou a Elisa para comer o macarrão, uma coisa assim, que é um grito de torcida, depois, né, do crime, que você começa a entender elementos de construção de relacionamentos ali que vão culminar lá na frente na morte da Elisa. O Macarrão e o Bruno se agarram numa certa amizade que é muito maior do que Roberto Carlos e Erasmo Carlos. É numa amizade onde o próprio Macarrão tatua na pele uma frase do tipo amigo Bruno, amor eterno, uma coisa assim muito forte, é uma coisa que você não faz por um amigo, né? Você faz, eu acho que você não faz tatuagem por ninguém, mas por um amigo, mas que amigo? É só amigo? Que parça é esse? Só que o Bruno continua com a sua relação real com a Daiane, mas vivendo uma certa simbiose com o Macarrão desde sempre. O Bruno casa com a Daiane, o Luiz Henrique, o Macarrão casa com outra mulher. Esse quarteto vai se sustentando numa amizade uma amizade parece amizade de casais. O Bruno logo já tem... aí tem umas coisas que eu vou contar rápido aqui, porque assim, o Bruno... Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Bruno. Vou falar uma coisa pra você. Você não... tá? Espero que você tenha se tornado um ser humano melhor. É contado no livro que a Daiane, por exemplo, sustentava a casa fazendo tudo que ela podia, desde aula particular para fora, sei lá, costura, sei lá o que ela podia, porque ela já estava casada com o Bruno, ela já estava com uma filha, e o Bruno tentando ser goleiro. Beleza, ela estava sustentando a casa para que ele conseguisse uma carreira que deixaria a família melhor. Então, devia ter um acordo, eu sustento este momento para você lá na frente nos dar uma vida mais em paz. Então, para isso, eu vou me doar totalmente agora para que você seja focado somente no seu trabalho, que é ser goleiro. Cara, a mulher trabalhando, feito uma louca, pagando aluguel, já com aluguel atrasado, pagando isso, aquilo. O cara, quando ganha o primeiro salário dele direito como goleiro, ele não me chega com um carro velho, parado na porta e fala, meu carrão. A Daiane parece que pega ele pela mão, leva até a geladeira, e abre a geladeira e fala assim, Bruno, não tem comida dentro da geladeira. E ele vira e fala assim, mas você é muito baixo astral, hein? Tô tão feliz, você quer destruir minha felicidade? Você percebe o quanto que dentro dessa história contada no livro, você tem uma geladeira chamada Bruno para vou ser o que eu quiser ser, independente dos outros, mas eu preciso ter esses outros porque eu preciso ter esse arcabouço de pessoas que cuidem de mim, não porque eu preciso do amor, mas eu preciso do cuidado ou também da adulação. Porque é muito impressionante, uma mulher que está com seu filho passando fome dentro da sua casa, você chega com um carro. Não dá, é desumano, é não parental. É uma coisa, não é uma pessoa dessa não pode se dizer pai, porque você não está preocupado com a comida do seu filho, você está preocupado com o seu carrango que você deve estar passando para olhar a gatinha gostosa da rua e dar uma buzinada. Inclusive, porque não tinha grana nem para colocar gasolina. E quem tem que pôr gasolina no carro é a Daiane, que não está conseguindo pôr nem comida dentro da geladeira. Então, é uma coisa de um abuso em cima da outra pessoa, que é óbvio que a Daiane, naquele momento, não se vê.
Porque quando você está no abuso, você não se percebe abusado. Ninguém ali seria tão idiota, é óbvio. Não dá para mas também ela ficou porque ela quis. Isso é uma frase, não fale uma coisa dessas. Só que isso vai culminando na construção de um homem sem limites para sonhar, para amar, para odiar e para gastar, que é o que vai acontecer muito forte com a história da carreira do Bruno, porque ele tem uma ascensão muito forte, com uma ascensão financeira muito grande, com um poder chegando muito alto e com uma queda da mesma altura onde ele chegou. Não vou entrar aqui na carreira do Bruno, quem quiser que entre lá no Globo Esporte da vida e procure. O Bruno, ele vai crescendo como goleiro, chega ao Flamengo. Ó, que coisa boa para quem gosta de futebol. Eu que não entendo nada, para mim seria a mesma coisa que não chegar. Bom, e aí? Beleza, tá? Eu tenho que dizer que eu sou corintiano por causa da minha família, mas de fato não sofro por time de futebol nenhum, nem por jogador nenhum também. O Bruno vai para o Flamengo e começa a ganhar dinheiro. Tem várias traições do Bruno com a Daiane, inúmeras, e a Daiane continua com ele, porque ela começa até a entrar em depressão, tem outro filho com o Bruno. E só que ele começa, o Bruno, a ter o prazer do grande dinheiro, que além de eu ter ganhando uma fortuna, eu também sou famoso, e esse dinheiro da fama, ele às vezes é mais inebriante do que o dinheiro que compra, porque o que compra, você precisa trabalhar para isso, senão você não vai comprar. A fama, ela te traz muitas coisas, né? E no caso dele, no Rio de Janeiro, goleiro do Flamengo, parece que ele era o capitão do time, não sei o que isso significa, ser muita coisa muito mais forte, além de tudo também capitão do time. Ovacionado por aquelas milhares de pessoas no estádio, sendo um bom jogador, pelo que me falaram, ele era um bom goleiro, parecia até que ele poderia ter ido à Copa, só não vai pelas suas intempestividades. Que pode ser uma motivação lá na frente da morte da Elisa. Aquela pessoa que não tolera, não tem limite. A inteligência emocional é -12. Então, assim, passou daqui, eu cuspo, eu bato, eu chuto, tal, não sei o que lá. Então, o Bruno, ele vai nessa ascensão. Inclusive, dentro dessa parte, tem um momento muito forte para a carreira dele, que é o que tira ele, inclusive, de uma das Copas, que sei lá qual que é, porque um tal de Adriano, imperador, me falaram que esse é o nome dele, estaria brigando com a noiva e o Bruno sai em defesa do Adriano, falando quem nunca saiu na mão com uma mulher. Ele diz isso, quem nunca saiu na mão com uma mulher? Ou seja, só que estou falando isso em 2008, 2009, 2010, a Elisa some em 2010. E isso já foi ruim para ele lá atrás. Hoje ele teria sido cancelado de todas as formas. Graças a Deus nós estamos melhorando nisso. Eu respondo, eu espero, Bruno, que os seus filhos não saiam na mão com uma mulher. Eu espero que o Bruninho, se for mesmo seu filho com a Elisa ou não saia na mão com uma mulher. Eu espero que não saia na mão com ninguém. Porque eu acho que, aliás, sair na mão é de uma coisa tão primitiva que eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Mas ele fala, inclusive, isso que vai mostrando pra gente também esse desenho do caráter do homenzão. Só que eu chego, eu falo mesmo, não tenho medo, que é nhanhanha, sabe aquela coisa? Quem muito fala dá bom dia a cavalo, como já dizia a grande frase. O Bruno, ele chega a gastar 100 e poucos mil reais por mês em roupas de marca. Porque quem nunca comeu melado quando come se lambuza? Porque além de tudo, a gente dá uma dica também assim. Não é porque a calça custa 20 mil reais que ela é bonita de se usar, tá? Cuidado. Não sei a quem você quer impressionar. Mas dependendo do público que você quer impressionar, você não impressiona. Muito pelo contrário. Você só mostra que você é um cafona que gasta dinheiro em coisa errada. Porque até as grandes marcas têm coisas cafonas para os cafonas pagarem caro. E o Flamengo parece que também não pagava, daí o Bruno estava devendo, aí quando chegava e pagava, era uma coisa assim, ele estava ganhando dinheiro, ele estava com um carrão, ele estava com... mas não tinha nada.
porque era assim, o apartamento era alugado, o carro era parcelado, a roupa não pagava, o sítio lá de Minas também não era um sítio, era uma casa de campo ali no lugar de Minas Gerais que custa X, não é que também, não tinha uma casa, não é da Brenan que tem casa aqui em São Paulo que custa 50 milhões de reais, não é isso, era um sítiozinho lá, Brujuju e tal. Mas assim, a pessoa ganha, mas não guarda, ganha, mas não compra, ganha, mas não faz. Então ele estava sempre, pelo que o livro vai contando, trazendo muito essa coisa de tá sempre no parcelamento e não paga parcela. E o que acontece com um jogador de futebol? Tem os seus parça da vida toda, né? Ou até o momento em que a água chega no joelho, como fala. O Bruno traz para trabalhar com ele no primeiro momento, parece que era um cara bem legal, acho que é Marcelão o nome dele, que era um segurança que parece que cuidava muito bem das finanças do Bruno, que cuidava muito bem da Daiane e das filhas, não deixava a Daiane passar necessidade, conseguia equilibrar as loucuras financeiras que o Bruno fazia, mas sem deixar as filhas desamparadas. Então esse cara, acho que já chama Marcelão mesmo, foi um cara muito legal na vida do Bruno, e que se ele tivesse se mantido com esse Marcelão, ele talvez não estivesse hoje, talvez hoje ele fosse um grande nome do futebol. Só que é aquela coisa que eu não entendo esses parça. Ai, eu tenho um bode desses parça. Eu sou parça. O que você passa, meu filho? Você é um sanguessuga, você é um chupim do outro, e o outro gosta também, né? Quando você cresce demais, principalmente uma pessoa que vai com muito dinheiro, isso, aquilo, ela precisa mostrar para alguém. Para as pessoas que têm tanto dinheiro quanto ele, talvez para essas pessoas, esse jogador de futebol aqui não seja interessante absolutamente nada. Por quê? Você não vai ter nada para contribuir na minha vida e nem eu na sua, uma vez que você não me diz nada. Então o cara fica assim, eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu sou famoso, mas os meus iguais não me reconhecem. Eu não estou falando nem de jogadores de futebol, eu estou falando do seu vizinho de porta, ou seu vizinho de andar, ou seu vizinho de casa. Aquele seu vizinho de casa, que talvez tenha até mais dinheiro que você, ele nem te vê. Isso chateia o ser humano aqui, que precisa mostrar o cordão de ouro desse tamanho, aquelas coisas, com umas coisas horrorosas. Ai, tudo, gente, tudo, umas coisas feias, que podem estar umas roupas muito esquisitas. Aí o que eles fazem? Eles trazem os parça, porque eu preciso me exibir para alguém. Eu quero um palco, porque eu também tenho a minha vaidade. Isso eu falo de uma... Olha, poucos jogadores de futebol que eu, assim, tipo Messi, Messi é paixão, né? Foto com família, eu acho Messi exemplo, tal, o David Beckham, o próprio Cristiano Ronaldo, deu sua escorregada, mas eu gosto muito da Ilha da Madeira, eu gosto muito de Portugal, então eu dou uma passada de pano para ele em algumas coisas, mas ele está lá tentando também ser uma pessoa menos parça. Mas você pega, né, da vida, esse povo todo aqui com os parça. Bom, o Bruno tá chateadinho lá que tá com dinheiro, só que mas o seu entorno ali pode não estar te olhando. Ele traz para sua vida de volta, ele vai lá em Ribeirão das Neves, acho que sei lá, Ribeira das Neves, lá para Minas Gerais. Ele vai lá até ali, pega o macarrão, o Luiz Henrique, e traz de volta para a sua vida. Não que ele estivesse afastado, mas ele coloca o macarrão em grande destaque. Ele tira o Marcelão de ação e põe o macarrão como seu manager, seu gerentão ali. Inclusive na parte de carreira, ele vai se meter muito na parte da carreira do Bruno. Sendo que esse macarrão, vamos lembrar que parece que tem uma paixão entre eles. Pode até ser que tenha acontecido. E eles, como vieram de uma formação muito... porque todo mundo aí é muito Cristo, né? Muito evangélico, muito... eu tô com o Senhor do Jesus. Jesus não tem nada a ver com isso, hein? Jesus era uma pessoa boa e sempre fala para não se usar o nome dele em vão. E é a coisa que as pessoas mais fazem. O coitado é usado o nome dele o tempo inteiro, dele e de Deus. Parem com isso. Não usem o nome dos dois para colocar os seus problemas como coisas, como soluções. Então eles vêm dessas realidades onde ser gay deve ser um problema. Se gay eles forem. Ou se uma relação homoafetiva eles tiveram. Porque isso é uma possível motivação daqui a pouco. Essa talvez seja a melhor motivação. Mas a gente vai entender daqui a pouco.
O macarrão entra na vida do Bruno e começa a ser o central financeiro. Inclusive parece que ele dá um New Beetle amarelo, que era de alguma outra pessoa, É assim, eu te dou um carro amarelo agora, um New Beetle, e eu não gosto mais de você, eu tiro e dou pro outro. Ele fez mais ou menos isso, e o macarrão começa a cuidar do dinheiro, inclusive, do Bruno, e inclusive da vida. E inclusive da Elisa. O Bruno e a Elisa se conhecem nessa suruba, nessa orgia em 2009. No mínimo foi aí. Dizem que eles se conheceram uma vez ou duas vezes antes. Mas no mínimo aconteceu nessa suruba. Segundo a Elisa, ela teria passado a noite com o Bruno. Segundo o Bruno, foram 20 minutos de sexo que ele teve com ela. Um ou outro, uma criança foi gerada. Pode ser, inclusive, que não pelo Bruno, porque a Elisa, depois de morta, é descoberto, tem investigado, encontram os e-mails de ela falando com um amigo, que ela tem desconfiança de talvez o Bruninho não ser filho do Bruno, uma vez que ela tinha tido uma relação com um jogador de futebol semanas antes e também não tinha usado preservativo. Então a própria Elisa tinha uma dúvida se o Bruninho seria de fato filho do Bruno. Algo que poderia ser resolvido com um simples exame de DNA, nunca realizado, e eu não entendo por quê, mas nunca foi. A Elisa sai dessa suruba e depois vai falar que está grávida do Bruno. Ali começa, em 2009, 2010, a construção de uma organização criminosa absurda. A Elisa começa a pressionar, a chantagear o Bruno. Desculpa, é a palavra que é a chantagem. Bonito não é também, viu, a Elisa fazer isso, tá? Mas o que você quer que ela faça, Beto? Constitui um advogado, coloca um advogado para conversar com ele e resolve isso. Não fazer o que a Elisa vai fazer. A Elisa vai fazer muito escândalo, vai dar muita entrevista em jornal, vai atazanar a vida do Bruno, sim, ela foi atazanar. Construção do seu assassino. Você não sabe até que ponto aquela pessoa que você está atazanando tem dentro dela o limitador da civilidade, que é a morte do outro. Você não sabe. E tem que tomar muito cuidado. Não construa o seu assassino, porque o seu assassino não terá limite. A sua morte não é limite para ele. E ela vai numa cadência muito grande de encheção de saco do Bruno, de dar entrevista, de dar isso, de fazer escândalo, de ameaçar, de falar, olha, eu vou fazer escândalo, eu quero dinheiro, blá blá blá. Em contrapartida, antes ainda do Bruninho nascer, que o Bruninho nasce em 2010, em 2009, em outubro de 2009, o Macarrão tem uma brilhante ideia de dar um susto na Elisa Samúdio. Eu tenho uma brilhante ideia, vamos dar um susto nessa puta, porque assim ela para de encher o saco do meu Bruno, não. Só que é uma coisa, assim, você vai olhando e vai assim, meu Deus do céu, até onde eles acham que eles conseguiriam manter a história só com eles? O que acontece? A Elisa começa a ficar meio preocupada, ela tem uns momentos de medo que ela começa a ter do Bruno e ela some, ela vai para casa de uma amiga, num lugar lá no Rio de Janeiro, e se esconde. O Bruno, como um bom chapa-chaps, consegue falar com ela e consegue convencer a Elisa a conversar com ela. E a Elisa topa. Grande erro dos dois. A Elisa vai até com vestidinho rosa, uma coisa assim e tal. É porque eu tenho umas fotos dela com vestidinho rosa na frente da delegacia que a gente vai saber daqui a pouco. A Elisa entra no carro do Bruno, o Bruno sai com o carro, para na esquina e entram atrás do carro algumas pessoas, entre elas o Macarrão. Eles seguem todos. A Elisa puxada, parece, vai levando porrada na barriga, tudo porque eles queriam mais é que a menina abortasse. Vai até um flat onde o Bruno tinha. Porque o Bruno é fantástico, né? O Bruno é casado, mas ele é casado com a Daiane, tá? Com o filho, lá numa casa. Só que ele tem uma noiva. Ele passa a ter uma noiva, que é uma tal de Ingrid, uma dentista. E depois, com a Ingrid, ele tem uma namorada, que é uma tal de Fernanda.
Então ele tem mulher, a mulher, esposa, noiva, namorada e amantes. Que no caso, a própria... E peguetes de suruba. Então ele tinha muita mulher, porque é muita gente querendo transar com o Bruno. Então ele tinha esse flat, onde eu não sei se ficava com a namorada ou se ficava com as amantes, mas é um flat para onde ele leva a Elisa. E lá ficam durante a noite inteira, dando abortivo para Elisa Samúdio. E casquetando ela. Quando ela acorda no dia seguinte, ela tem uma seguinte visão do inferno, que é o macarrão da vida, e o Bruno, e a visão é o seguinte, você se liga que se você não parar, eu vou te matar. Era um aviso que ela recebe. Ela sai desse flat e vai para a delegacia. Na delegacia ela faz um grande escândalo, com toda a razão, chama a imprensa, fala que foi agredida pelo Bruno. E o Bruno aqui isso em 2009, isso em outubro de 2009, o Bruno aqui como goleiro. Ela faz um grande escândalo, chama a polícia e tal, faz o boletim de ocorrência e uma juíza, aí eu vou falar, uma juíza não dá medida protetiva para a Elisa Samúdio, porque diz que ela não tem uma relação estável com o Bruno e relações e medidas protetivas. Praticamente ela diz o seguinte, essa mulher não pode ser juíza. Ela fala assim, praticamente ela diz que medidas protetivas são para mulheres sérias, não para putas. É assim, uma interpretação de texto bem rasa, ela quer dizer isso. A Elisa não consegue nessa medida protetiva e a Elisa corre para São Paulo e foge para São Paulo. Quando ela está em São Paulo, ela continua fazendo uma chantagem ou pedido de dinheiro para o Bruno. Ainda quem ajuda um pouco é esse tal de Marcelão, esse segurança que tentava apaziguar um pouco os ânimos. A Elisa começa a ficar com muito medo do Bruno e ela foge para Santos, na casa de uma outra amiga, onde ela vai ficar até o filho dela nascer, escondida. Dizem depois, durante as investigações, que o Macarrão e o Bola, se não me engano, chegam a transitar por Santos para tentar achar a Elisa. Porque o Bruno tentava encontrar a Elisa ainda para tentar resolver da sua maneira que ele quisesse resolver. A Elisa fica escondida. Nesse momento ela consegue uma advogada que orienta ela e fala: Elisa, não fale mais com o Bruno, eu vou falar com os advogados dele. Nós vamos pedir o exame de DNA, comprovado, nós vamos pedir uma pensão. Fica quieta, menina, por favor. O Bruninho nasce. Com o Bruninho nascendo, ela continua pedindo dinheiro. Sim, ela precisava pagar as coisas do filho. Ele parece que dava R$1.000 por mês, uma coisa assim. O cara ganhava na carteira R$100 e poucos mil, dava R$1.000 por mês pro Bruninho. E o Bruno consegue convencer a Elisa. Depois que o Bruninho nasceu, ele consegue ainda, tchapachax, convencer a Elisa a ir para o Rio de Janeiro para fazer o exame de DNA. Elisa do céu, a sua advogada não falou para você nunca mais falar com ele? Elisa do céu, a sua advogada não disse para você deixar ela cuidar? Elisa, por que você não ouviu, Elisa? Porque existiam dois desejos. Existia o desejo do dinheiro e existia também o desejo do poder. De alguma maneira, Elisa via. Ela tinha uma coisa muito de falar muito bem do Bruno para as pessoas e depois de falar muito mal. Ela devia ter com ela falava depois, quando ele conseguia falar com a Elisa, depois de descascar o Bruno, ela falava, não, mas ele está tentando, ele está querendo. Talvez a Elisa, no seu imaginário, pudesse pensar que ela poderia se tornar a primeira-dama. Ela tinha uma escada muito grande, né? Porque ela nem diamante era. Ela era da garota da suruba. Ela teria que virar amante para virar namorada, para virar noiva, para virar esposa. Olha a escada que seria. E o Bruno parece que ele já ia escolhendo a mulher de acordo com a gaveta onde ele ia colocando. A Elisa jamais chegaria aqui. Mas talvez na cabeça dela, ela pudesse imaginar que ela poderia vir a ser a primeira-dama. Não foi nem a sua própria morte. A Elisa vai para o Rio de Janeiro. O Bruno coloca ela no Hotel Transamérica porque ele tinha um jogo, sei lá que jogo era, que ele estava ali bem perto, tudo na Barra. No Hotel Windsor, onde ele estava
Como é que fala? Como fica uma quarentena lá, o jogador fica... Como que fala quando o jogador fica guardado aí num quarto? Concentração. Ele fica em concentração no Hotel Windsor, ela no Hotel Transamérica, aguardando para fazer um exame de DNA. O Bruno sai do jogo meio patifiscado, porque ele percebeu, inclusive, que ele não ia para a Copa, que parece que deixou ele bem chateadinho. O Bruno sai do jogo e vai para sua casa no Recreio, uma casa alugada, lá no Recreio dos Bandeirantes. Quando eu falo uma casa alugada, isso aqui é só para mostrar assim, eles não compram, eles não se preocupam com o dia da manhã. O Macarrão vai então buscar a Elisa dizendo que vai fazer o tal exame de DNA, mas isso a gente sabe que não vai acontecer. Ainda mais quando ela entra no carro, não tá só o Macarrão, tem mais um novo personagem, que é o Jorge. Gente, é muito personagem, eu não estou falando todos, eu já te falei, ele construiu um time de futebol para essa morte, é muita gente. Chegam ali no Transamérica o Macarrão, que é o paixão, coleguinha do Bruno, e o Jorge, o primo do Bruno, que estava morando com o Bruno. O menino que vinha também de uma região muito pobre e tal, ligado a traficantes, blá, 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 blá. Aquele papo triste da vida. O Macarrão e o Jorge estão dentro de um carro que é uma Range Rover. Com um detalhe, quando o Bruno sai do jogo, que ele... antes de ir para casa lá do Recreio, ele pede para um amigo dele, lá um outro jogador, para emprestado a BMW, não sei lá das quantas que ele queria, testar, e ele pede uma BMW sem GPS. Mas a Range Rover tinha GPS, a Range Rover era o carro do Bruno. O Bruno pega a Elisa no Hotel Transamérica para levar para fazer o exame de DNA. Quando a Elisa chega no carro, tem uma discussão entre o Jorge, a Elisa, principalmente o Jorge, que tinha 17 anos, é importante falar, esse primo dele tem 17 anos. O Jorge tinha 17 anos, e o Jorge pega e dá uma coronhada com um revólver, basicamente mostra o revólver, eles brigam no carro, ele dá uma coronhada na Elisa, que sai sangue da Elisa pelo carro, o que é bom para a polícia lá na frente descobrir o que aconteceu com a Elisa. E ele segue, então, do Hotel Transamérica para a casa do Bruno, lá no Recreio dos Bandeirantes. Chegando lá, está Bruno com Fernanda, sua namorada. Não é Ingrid, sua noiva. E nem Daiane, sua agora ex-esposa. Pouco antes, o Bruno tinha mandado a Daiane para Minas Gerais, falou assim, vai lá, fica com as crianças no sítio, dá uma descansada. Mas eu não entendo, assim, ele vai pro sítio sabendo que ele tinha mandado a mulher com as filhas pro sítio. Tem coisas que... Ou é tapado, ou não sabia que a mulher estava indo pro sítio. Ele manda a mulher pro sítio, lá com as filhas. Quando chega o Macarrão com a Elisa Samúdio e o Jorge, lá na casa do Bruno, o Bruno fala assim, Dalela, então vamos lá pro sítio. Mas não tinha acabado de mandar a mulher pro sítio? A ex-mulher para o sítio. Então começa a se formar ali. A primeira coisa vai Bruno e Fernanda, vão os dois na BMW na frente e atrás a Range Rover com o Macarrão, o Jorge e a Elisa Samúdio. Lá para Minas. Segundo Macarrão, tal. Porque teriam prometido para a Elisa que ela ia receber R$30 mil mais um apartamento em Minas Gerais. Tem aqui já um ponto que eu vou colocar. A Elisa sempre falou que não iria para Minas, nunca, porque para Minas ela iria só com passagem de ida, porque ela morria de medo de chegar em Minas e morrer. Ela falava, ela verbalizava isso o tempo inteiro. Estavam conversando já a advogada da Elisa e o advogado do Bruno para que fosse realizado um exame de DNA e, se confirmado a paternidade do Bruno, ser dada uma pensão alimentícia para o Bruninho, mas não um apartamento como a Elisa queria. Mas seria dado uma pensão, acho que de R$3.500 por mês. É assim, já estava acontecendo. Tem coisas aqui que eu acho um pouco estranhas, do tipo, ela vai para Minas, em princípio, porque ela quer ir. Mas ela já não tinha levado uma coronhada na cabeça, dentro do carro? Não tem. É uma coisa que você fala assim, não dá. A pessoa ela estava sangrando. Ela estava machucada na cabeça, Jesus. E aí ela vai porque ela quer. Não tem como ela ter querido ir.
Para mim, ali já estava determinado que ela ia morrer, porque ela fica muitos dias em cárcere. Por que já não resolvem, por que já não matam pelo caminho? Por que já não matam no Rio de Janeiro, que é até mais fácil ali, jogar no lugar? Porque matam, né? Não entendo porque matam. Mas, já que vão, por que fazer tudo isso? Porque às vezes as pessoas são loucas, é isso? Pode ser. Bom, mas de fato os advogados conversando, entrando num acordo, Bruno levando a Elisa para o seu sítio em Minas Gerais, que é lá na cidade de Esmeraldas, acho que é um condomínio Turmalina, uma coisa assim, lá, sendo que ele tinha mandado a mulher para lá. Quando eles chegam lá, aí ele ainda vai para a casa da avó, é uma confusão. Eles param em hotel, param em motel, a Elisa fica no motel com o Bruninho junto com o Macarrão e o Jorge no quarto, o Bruno com a Fernanda em outro, tem uma passagem aqui que, ó, tá assim também, já deu. Eles vão para lá. De fato, eles chegam no sítio e mandam a Daiane, coitada, ir embora ainda. Daiane cai fora, vai embora. Nesse sítio, durante alguns dias, isso é 4 de junho e 5 de junho, quando eles chegam, eles ficam 5 dias fazendo suruba que não para mais, churrasco que não para mais, batuque que não para mais, e a Elisa presa dentro de casa. É visto isso por muitas pessoas, veem isso. Inclusive um outro primo do Bruno, chamado Sérgio, que é morto depois. Aí ele vê a Elisa, ele chega a dar o celular para a Elisa ligar para a advogada, para a amiga dela, para a advogada, falando, eu tô aqui com o Bruno, tá tudo bem. E a Elisa, antes de sair, antes de descer lá do Transamérica, ela ainda avisa a amiga, ela fala, eu tô indo encontrar o Bruno, se eu sumir você já sabe. Porque a forma que a morte deles é avisada para a polícia tem que ter vindo dessas pessoas, dessa denúncia anônima. Porque a advogada da Elisa já sabe que ela está indo para o sítio, ela fala para mim, mas ela disse que vai para resolver as coisas e diz, se eu sumir você já sabe que eu estou com o Bruno. Então tem um aviso. Lá no sítio ela fica 5 dias dentro desse cárcere privado dentro da casa que ninguém podia entrar, a não ser o Macarrão, o Jorge também, mais o caseiro do sítio. Essas pessoas podiam entrar e ver a Elisa, que estava machucada, que não podia sair de uma sala que parece que não passava nem televisão direito, que estava com o Bruninho e que ficava ali dentro daquela casa para fazer o quê? O que eu pergunto é, Bruno, te pergunto, você levou a Elisa para o sítio para fazer o quê, se não foi para matar? Por que deixar essa mulher 5 dias fechada em cárcere privado? Por que deixar ela lá dentro durante 5 dias? Porque o Bruno sabia, o Bruno estava lá, entendeu? E o Bruno ainda vai para a Contagem, porque parece que entre jogos do Flamengo, ele tinha acordado, Contagem não, Contagem, sei lá, chama Esmeraldas esse negócio. O Bruno chega a avisar o Flamengo e vai, porque ele tinha inclusive um time de futebol chamado 100% Futebol, esse é o nome, 100% Futebol, que era um time que o Bruno bancava, junto com o Macarrão da Vida, que ia ter um jogo. Então o Bruno teria falado lá, que ele ia lá para o sítio para se resguardar e para fazer esse jogo aí, com esse 100% de futebol. Inclusive, durante esses 5 dias que estão ali, um outro jogador do Flamengo vai numa suruba ali, dá uma confusão, porque as putas tudo ficam muito nervosas, porque eles querem transar sem camisinha, elas não deixam com toda a razão, saem gritando, vão para a delegacia, o Flamengo fica sabendo, eles pagam multa, é uma confusão. Então já vai provando que o Bruno estava lá mesmo. O Bruno está lá, fazendo suas festinhas com seus coleguinhas, com seus parça, a Elisa presa. De novo, para quê? Existem pessoas que dizem que alguém, parece que um policial civil aposentado, teria dado a grande ideia, por que você não se livra dela? E aí que entra o famigerado Bola nessa história. O Bola! Ai, gente, é muita gente. Se você estiver entendendo, peço desculpas. Estou tentando ser o mais claro possível. Aí que entra o Bola. O Bola é um policial militar aposentado que tinha... vendia Rottweiler, fazia criação de Rottweiler, de cachorrinho. E o Bola, segundo o Bola, ele começa a ligar para o Macarrão porque ele tem um filho que queria ser jogador de futebol e ele ia pedir para o Macarrão ver se o Bruno podia pôr o menino em peneira. Beleza, eu pergunto por que, se vocês não se conhecem.
Porque é uma coisa assim, o Bola fala, eu só queria que meu filho fosse visto em peneira. Mas você conhece o Macarrão? Não. Então como é que ele te atende? É a mesma coisa do nada, uma pessoa me ligar e falar, Beto, eu tô louca pra minha filha ser atriz. Você não põe ela numa série? Eu vou falar, nem te conheço. O que é? Você tá louca? Não sei. Sua filha é boa atriz, não é? Vai fazer teste, vai fazer produção de casting, vai fazer aula de teatro. Não é comigo esse tipo de coisa. Mesma coisa, o Macarrão responderia. Eu não faço peneira. Talvez para 100% futebol, mas mesmo assim... Porque o Bola, o Macarrão, o Bruno, começam a querer desassociar o crime como crime, falando assim, o Bruno diz que nunca viu Bola, até acredito. O Macarrão fala que não conhecia o Bola também. O Bola fala que não conhecia os dois. Quem teria feito a ligação entre esses daqui, teria sido um policial civil aposentado, que teria indicado para eles o Bola para resolver a Elisa como um problema. Mas, de novo, ele só decidiu a morte da Elisa lá. Ele não foi para ela morrer, então ela foi para fazer o quê com essa mulher? Tortura? Sacanagem? Chateação? Por que maldade? Por que levar a mulher para o sítio? Por que deixar ela lá 5 dias? Por que 5 dias? Por que já se pensava em matar ela antes? Só se pensou em matar depois? De fato, o que acontece é que no dia 10 de junho é determinado o fim da Elisa. Inclusive, aí já trazendo elementos, porque depois no julgamento, é uma confusão aquele julgamento também, que o Macarrão acaba confessando que ele somente teria levado a Elisa a mando do Bruno para entregar para o Bola. Mas que ele não teria participado. Mas o que acontece ali? No dia 10 de junho, é determinado o fim da Elisa. O Macarrão chama a Elisa e fala, vamos Elisa, vou te levar para o seu apartamento, acho que lá em Belo Horizonte, sei lá. A Elisa pega o Bruninho, a mala dela, entra no carro e vai. Junto com o Macarrão estava Jorge, aquele primo de 17 anos do menino lá, do Bruno. Eu acho que ela já devia estar preocupada. Gente, ela levou uma porrada desse garoto, veio o caminho inteiro sendo... A Elisa não devia estar numa boa, achando que agora vai tudo se resolver. Ela faz uma ligação a mando do povo lá, do Macarrão de tudo, para uma mulher falando que estava tudo bem. Esse Sérgio, esse outro primo do Bruno que morreu depois, leva o celular e fala, liga e fala que está tudo bem. A mando de alguém, a mando do Bruno, a mando do Macarrão, sei lá. Só que nesse dia 10 de junho estão dentro do carro o Macarrão, o Jorge, a Elisa e o Bruninho, junto com as malas dela e do Bruninho. Eles chegam e param, ali tem várias ligações confirmadas entre Bola e Macarrão naquele momento, para provar que eles estavam se falando, o Herbie mostrando que eles estavam juntos e tudo mais. A Elisa está dentro desse carro, chega na casa do Bola. Segundo o Macarrão, ele teria dito para a Elisa que ele ia pegar a chave do apartamento naquele lugar para ela não desconfiar. Quando ela chega ali dentro da casa do Bola, ela é tirada à força, junto com o Bruninho. O Bola cheira os dedos da Elisa e fala, você usou drogas? A Elisa fala, não, mas coitada, a mulher não devia estar usando nada. Ele falou, usou sim, sua louca. Pegou, pôs ela numa cadeira, amarrou a Elisa. Imagina o desespero dessa mulher. Aí tem todas aquelas falácias do Jorge, desse menino de 17 anos, que mudou o depoimento dele várias vezes. Mas no primeiro, que é o mais forte, ele diz que o Jorge diz que o Bola teria dado um mata-leão na Elisa. A descrição do Jorge da Elisa morrendo é muito impressionante. Lembrando que o Jorge estava sob efeito de entorpecentes pesadíssimos, parece que ele é um craqueiraço assim. E isso, sei lá, o quanto que isso pode modificar a visão das pessoas. Aí, segundo o Jorge, a Elisa teria sido colocada no ombro aqui pelo Bola, levado para um lugar lá atrás, e o Bola volta em seguida com o saco, pega a mão da Elisa, pega a mão da Elisa e joga para o Rottweiler comer a mão. Tem pontos aqui que eu queria entender, que eu não consegui entender. Quanto tempo demorou esse quartejamento? Porque mesmo que ele saiba fazer, não é tão rápido. Ou seja, com machado, porque assim, não foi encontrado sangue da Elisa em lugar nenhum da casa do Bola.
Se ele pegou e fez de uma maneira os esquartejamentos sem se livrar do sangue, isso aquilo, teria sangue, não porque espirra, mas porque ele vai saindo, vai condensando. É assim, porque espirra só se o coração estiver batendo, se ela estivesse viva para espirrar sangue. Esquartejou, pôs no saco, pegou e fez o quê? Então, assim, é um pouco fantasioso demais a forma com que o Jorge narra. Depois, quando a polícia vai na casa do Bola investigar, é encontrada uma foto de 2 meninos com 2 cruzes na testa. Segundo falam, aqueles meninos também teriam sido mortos e teriam sido dados para comer para o Rottweiler. Eu conversei com várias pessoas que cuidam de cachorro e tal, isso aqui. O cachorro não come carne humana se ele não tiver na necessidade máxima da vida dele. Ele não vai, ainda mais Rottweilers que são adestrados e treinados como eram os do Bola. Mas que eles foram mortos, é horrível. Queriam jogar luminol no cachorro. Mas que gente louca, não tem nada a ver isso. Os cachorros, eles não estavam com fome, eles não estavam famintos. Eles eram cachorros muito bem cuidados, até porque eles eram caros e eles eram de criação para serem vendidos. Então, fica uma coisa, ele não comeria. Ele daria a mão da Elisa na frente do outro. Bom, de fato, a Elisa some. Volta o carro para... Só que o Bruninho, que em princípio também deveria ter sumido, não some. A gente vai ver o que teria acontecido com a Elisa daqui a pouco. Eles voltam para o sítio do Bruno, todos eles, o Macarrão e o Jorge. Chegam no sítio do Bruno e com as malas da Elisa. Chegando lá, o Bruno, o Macarrão e o Jorge põem fogo na mala da Elisa e na mala do Bruninho. É uma história muito ruim de se escrever, de se contar, porque ela é ruim como história. Por que pôr fogo tem umas coisas que você fala assim... É mais fácil ter jogado no mato, sei lá, gente. Volta para o sítio para pôr fogo na mala para criar mais uma prova. É muita coisa. Muita coisa. O Bruno, no dia seguinte, tranquilo da vida, ele, Macarrão, pegam 100% Futebol Clube lá, aquele time deles, e vão para Angra dos Reis, acho que é Wagner Love, que ia ter um churrasco, uma festa. Wagner Love, o que é? Um jogador também, né? Aí vai lá e parece que eles foram super tranquilos. Que é feita uma denúncia que a Elisa teria sumido. Denúncia feita por alguém que sabia o que estava acontecendo. Ou alguém que estava no sítio, ou alguém que foi avisado pela Elisa, que falou, a Elisa sumiu e ela falou que estava com o Bruno. Cara, é hora de avisar a polícia. Feita a denúncia de que a Elisa teria morrido no sítio do Bruno, a polícia entra em campo. O Bruno, inclusive, chega a dar várias entrevistas dentro do Flamengo, dizendo que ele não via a Elisa há meses. E ele ainda pede, Elisa, volte para casa. Parece para mim, estou com saudade, Elisa, de você. E onde está Bruninho? Por onde está Bruninho? Aí a polícia começa a caça do Bruninho. A Elisa some no dia 10 de junho de 2010. Morre, né? Dia 10 de junho de 2010. No dia 25 ou 26 de junho é feita a denúncia anônima. Começa a se fazer a investigação e tudo mais. O Bruninho é encontrado no próprio dia 26 de junho. Na região ali de comunidades pobres ali da grande BH ali, acho que é também em Ribeirão das Neves. O que aconteceu? Quando eles voltam com o Bruninho, o Macarrão e o Jorge, e o Bruno põe fogo lá nas malas, ele chama a Daiane. A Daiane já tinha visto a Elisa, inclusive a Daiane chega um dia que ela fala assim, o que está acontecendo nesse sítio? Ele mostra a Elisa para a Daiane vê a Elisa, ainda ajuda um pouco com o Bruninho. Depois ela não sabe mais onde está a Elisa. E o Bruno, filho, fala, toma, fica com o Bruninho e some com ele. E a Daiane começa ali a carreira do Bruninho, porque o Bruninho é passado vai para uma babá, que vai para o outro, vai para estar de coxinha, vai para não sei das quantas, que cai numa casa onde é encontrado o Bruninho. Todas as pessoas também foram colocadas como cárcere privado, sequestro e tudo mais. É muita gente envolvida, não vou ficar falando o nome de todo mundo, não. O Bruno vai lá e ele fica muito tranquilo. Se você olhar, a denúncia é só dia 26, ela some dia 10. O Bruninho ficou vagando pela comunidade durante 16 dias. Durante 16 dias o Bruno viveu tranquilamente. Com a busca por Elisa Samúdio, começa a imprensa em cima do Bruno. E o Bruno sempre falando que não, faz 4 meses que eu não vejo a Elisa.
Até que o Jorge, aquele primo de 17 anos, vira e fala, viu, sabe sim, porque a gente... Aí o Jorge entrega a fita. E aí a gente vai vendo pelo Jorge tudo isso que eu estou te contando aqui, desde o começo que não acaba, porque a história é longuíssima. Olha, eu acho que do Rio até o sítio são 7 horas. Bobeado vai dar 7 horas de comentado. E aí a gente vai culminar lá na frente no início das investigações. As investigações, elas foram feitas de uma maneira um pouco, assim, tem umas coisas, tem um delegado lá que falou demais durante muito tempo, então assim, estava todo mundo cobrindo a parte do sítio, aí vem um colchão saindo, acha que é sangue da Elisa, não é, um sangue menstrual de outra mulher. Então assim, tem umas coisas que foram ruins durante o processo da investigação, porque se falou demais durante o processo. O que vai trazer, cada vez que aquele menino lá, o Jorge, falava, o Fantástico fazia uma reprodução simulada. Era uma coisa muito doida, você já se perdia qual era a versão final. Na versão que vai para o julgamento de fato, é essa de que a mando do Bruno, o Macarrão entra em contato com o Bola, por alguém que indicou o Bola teria matado a Elisa, e teria dado fim ao corpo. O corpo é uma coisa que a gente nunca sabe onde está. Tem várias versões. Tem a versão que ele estaria numa lagoa ou num lago lá em Ribeirão das Neves. Tem um cara da cadeia, inclusive, onde o Bola fica, que foi prestar depoimento durante o julgamento do Bola e do Bruno e tudo, e diz que o Bola conta para ele, dentro do presídio, que se os peixinhos falarem, eles contam onde está Elisa. Ou seja, a Elisa teria dentro dessa lagoa. Foram feitas buscas dentro dessa lagoa, não encontraram nada. Tem gente que diz que ela teria sido por causa de traficante, que estaria na casa do Bruno. Isso é uma confusão de uma história. Que ela teria sido feito aquele micro-ondas nela. Mas eu pergunto, para uma moça que estava presa dentro de uma casa. Aí tem outra versão, é que ela teria sido dissolvida em ácido. E eu pergunto, que ácido é esse? De quem? Quando, onde, por quê? Tem a versão de que ela está viva. Essa, gente, vamos combinar que não vai colar. Ela realmente morreu. Ela realmente não mais aqui está, né? A motivação é algo que ainda não consigo trazer completamente, porque ninguém consegue trazer completamente. O que teria levado esse crime a existir? Uma das coisas o Bruno estava de saco cheio da Elisa. Tá, pode ser, é psicopata, estava de saco cheio, estava atrapalhando, tira ela da frente. Pode ser. A outra, que ela teria ouvido coisas que não devia ter ouvido dentro da casa, então determinou a morte dela. Tá, mas de novo eu pergunto, por que levou ela para lá? Ele levou ela para lá para dar o fim nela? Uma motivação que eu conversei com uma das pessoas que atuou ativamente dentro desse caso, junto com todo mundo, é de que o Macarrão e o Bruno teriam um caso, isso inclusive está dentro do livro aqui. Eu conversei com uma pessoa, mas está no livro. O Macarrão e o Bruno teriam um caso. E que a Elisa teria gravado, danada, não pode fazer isso, os dois transando com o celular dela. Parece que esse vídeo existe, está na mão de não sei quem. Eu conversei com uma pessoa que me jura. Eu falo, mas gente, por que esse vídeo então não viraliza logo? Até para se justificar, porque a motivação é algo muito importante para a gente entender o crime. Ah, por que não? Ok, então não vazaram o vídeo e parece que nem vão vazar. Que onde dentro desse vídeo a Elisa grava o Macarrão e o Bruno tendo relações sexuais e que ela chantageava, na verdade, o Bruno a pagar para ela dinheiro para ela não liberar o vídeo. É uma boa motivação. Rasa, ridícula, ralé, mas é uma motivação. O Bruno poderia estar com medo, ele é um cara que era jogador de futebol, só no meio de parça, ele vai perder tudo, né? Ele perde ainda mais ali. Perde os parça, perde o público se bobear, perde patrocinador, ainda mais naquela época. Perde mulher, perde filho, perde família, porque é todo agarrado no Jesus. Então, ele perderia muita coisa, sim, se esse vídeo fosse vazado e se essa relação com o Macarrão fosse conhecida por todos. Agora, se a Elisa gravou, também não tinha que ter gravado nada, né? Não se faz uma coisa dessas. O que ela está fazendo é um absurdo também, mas não significa que tem que matar a coitada, mas também vamos
Não se chantageia o outro pelo que ele é, né? Não se pode chantagear a pessoa porque ele está fazendo sexo com quem ele quer fazer. Se ela tivesse gravado ele violentando alguém, é uma outra história. Agora, se ele e o Macarrão estavam na boa na deles e ela vai lá e grava, por favor, não faça uma coisa dessas. Isso é ridículo. Ela, inclusive, deveria ter sido penalizada também. Mas poderia ser uma grande motivação para a morte dela, uma vez que isso atrapalharia demais, e aí sim, de fato, a carreira do Bruno. Aos olhos dele e aos olhos de quem o via como o pica, né? Porque o tempo inteiro ele fala que ele é o pica. Então, o pica não é uma pica, uma pica gay. Então, assim, a melhor motivação seria essa. Agora, eles tiveram um caso? Não tiveram? Que tem uma tatuagem do Macarrão falando, sei lá, amor eterno Bruno, sei lá o que é essa tatuagem, e essa relação do Macarrão pelo Bruno, se joga no chão para o Bruno passar. Então, assim... Agora, a motivação real, por conta de ela ter um filho com ele, é muito raso isso, não dá. É melhor ele pagar. Teria saído muito mais barato em tudo ele ter pago. E está com o menino até hoje. Aliás, o Bruninho, eu vi fotos, ele é a cara do Bruno, né? Mas só ser a cara do Bruno não significa que é pai. Eles não fizeram até hoje o exame de DNA. Agora, porque parece que a família da Elisa não quer que seja feito. Eu pergunto, não tem que ser feito? Não é um direito também do outro saber se ele é pai biológico do Bruninho? O fato é que não é feito. Lá atrás se questionou muito por que o Bruno não fez o cacetada do exame. Resposta do Bruno, eu tenho muito a fazer, eu tenho muita coisa para fazer. Ué, mas você não tem grana para contratar um laboratório que vai na tua casa e colhe o material? Você não tem 1 minuto para poder tirar o sanguinho do bonitinho? Se você quer resolver... Então fica muito nisso, né? Na época o Bruno não queria, não se sabe, não entende também por quê, mas a Elisa também dava uma fugida e agora não se tem a resposta. Um dia, quem sabe, se faz esse exame e pelo menos esse mistério de Elisa Samúdio a gente consegue decidir se tem ou não o filho é da Elisa com o Bruno ou não. Para sempre eles estarão interligados por esse crime, mas talvez ele não seja filho. O Bruninho está hoje de coleiro, gente. Parece que é bom. Parece que quem entende diz que ele é um bom jogador. Imaginou, esse menino vai pra Copa, virou o máximo, daí o Bruno quer ser pai dele, ele fala, não quero ser seu filho. Ia ser bonito também, ia ser uma novela mexicana, né? Porque essa novela, olha, se fosse novela, estava mal escrita. Como é história real, você olha e você fala, minha mãe de Deus, como as pessoas se embaranham em tudo, né? Fim de história, eles estão todos condenados, nem todos, mas uma boa parte. O Bruno foi condenado a mais de 20 anos, mas já está solto. O Luiz Henrique Ferreira, o Macarrão, foi condenado a 15 anos de homicídio, mas já está solto. Está solto também e foi condenado. A pena dele é menor porque ele confessa, entra no acordo lá, ele confessa, também já está solto. O Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, ele foi condenado a mais de 20 anos por morte e ocultação da Elisa. Não sei se ele já está solto, não achei. Parece que é o único que está preso. O Helenilson da Silva e o Wernerson Marques foram condenados a 3 anos em média, eles por sequestro, eles que ficaram levando o Bruninho para um lado para o outro lá dentro da comunidade. O tal do Jorge, o primo dele, tinha 17 anos, ele cumpriu lá a pena de adolescente, está solto já faz tempão, e ainda ficou dentro de uma coisa de proteção à testemunha, ninguém sabe onde ele está. A Fernanda Costa, a namorada do Bruno, que estava no sítio, foi condenada a 3 anos em primeira instância por sequestro lá, e aí foi substituído por prestação de serviço, porque ela estava no carro, né? Ela sai do Rio de Janeiro e vai até lá. A Daiane foi inocentada no final, e o Zezé, que seria uma pessoa ligada ali, que teria ajudado também, que é um ex-policial civil, foi condenado a 22 anos, mas o júri dele foi anulado e se aguarda um novo julgamento. Estamos todos à espera de saber um dia o que aconteceu com a Elisa Matsunaga. Elisa Matsunaga é ótimo. Ela tá ali tentando. Vai saber o que aconteceu com Elisa Samúdio. Uma coisa que eu percebo é que assim, as penas dessas pessoas foram pequenas perto de quando mulheres cometem o crime, né? Eu tenho percebido muito isso. Você olha a Flor de Lis, ela ganhou 50 anos. O Bruno tomou nem 25. Eu tenho percebido isso. Quando a mulher mata, ela é muito mais penalizada que o homem. A gente tem que
Dá uma olhada. Pra mim, todo mundo tem que ser altamente penalizado. Matou, tem que estar lá em cima, não tô nem aí. Mas eu tenho percebido bastante esse tipo de coisa. O Bruno perto da Elisa Matsunaga, imagina, quase nada. E ele, eu acho assim, tem sequestro de filho, sequestro, tem muito crime junto. Ele não foi julgado só por homicídio, ele foi julgado também por sequestro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal que está sendo tão bom de fazer. Comente aqui, me conta o que você achou. Você acha, afinal de contas, onde está Elisa Samúdio? Me diz. A gente se vê daqui a pouco, tem making off. Tá aqui, vamos só organizar. Vamos fazer aqui. Tô aqui com meu caderninho do Odete. Olha, bonitinho. Tá aqui a minha xicrinha. Uma hora eu vou receber meus pedidos. Deixo aqui claramente colocado que estou esperando meu pedido chegar. Daí eu vou ter camiseta, vou ter outras canecas, eu vou ter outros cadernos que eu, né? Tô no aguardo, Eduardo, Márcia e Rodrigo. Vamos mandar para eu poder mostrar? Eu gosto tanto de mostrar a loja, mas eu preciso ter a loja para mostrar. Mas enquanto a loja não vem, eu tenho aqui esse meu caderninho, que eu acho muito bonitinho. Esse daqui, ó, que coisa fofa, Odete aqui na capa. Leve Odete você também. Você vai me dar o ar da sua graça o programa inteiro assim? Porque daí o que acontece? Como eu acordei ela tá nervosa, tá brava, né? Ela é uma senhora de 13 anos, eu vou lá e acordo ela. E aí ela agora, o que ela fez? Ela tomou, quer ver? Ela tomou todo o banco para ela e eu não consigo sentar. O que ela faz? É vingança. Ela fala assim, você me acordou? Agora, meu filho, você não vai ter espaço para você. Então eu vou ter que ficar um pouco aqui, Odete, assim. Tá, meu amorzinho? Me perdoa. Filho, não tenho culpa que você é a mais adorada das adoradas. Pensa, se você não fosse gostada, ninguém queria te ver. Triste, né? Quando a pessoa não é gostada, ninguém quer ver ela. Eu conheço umas pessoas assim, que ninguém gosta, mas ela insiste em querer aparecer. Ela e eles, né? Tem homem, mulher, tem tudo. Gente chata. Aqui, vamos. Então eu vou ficar aqui. Deixa me deixar um pedacinho desse tamanho do banco, né, meu amor? Rapidinho, meu amor, eu só peço pra você ficar no começo. Olha como eu sou legal com você. Eu queria que você ficasse o tempo inteiro, mas no mínimo no começo, pro pessoal te dar oi, né, filho? Todo mundo quer te dar oi. O cabelo tá ok? Tá ok. Tá meio frio. Então, se tá frio, né, meu amorzinho? Vamos lá pra você poder dormir logo. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, desde que o nosso mantra bom, você venha com a gente até o final. Se puder, seja membro. Ô, meu amor. E comentário é super bom, inclusive porque comentando, fazendo e tudo mais, a gente consegue ter coisas legais aqui no canal, como por exemplo a Insider. A Insider está com a gente, olha que camiseta bonita. Tá vendo? Eu literalmente tirei da gaveta e pus. Olha, ela vai desamassando de verdade. Eu sempre brinco com essas coisas muito assim, eu fico, ai, mas será que é sério? E é de verdade mesmo. Olha que cor bonita, eu adorei essa cor. Então a Insider tá com a gente, você também tá com a Insider, eu tô com a Insider, você tá comigo, eu tô com você e a Insider tá junto. Seguinte, se você entrar Seguinte, se você entrar... Vou fazer tudo de novo. Não gostei. Mas deixa isso daqui pro make-off da Insider. E escrevendo... Ô, beijuguinha. Vem aqui, meu amorzinho. O que foi? Oh. O Bruno, que é Bruno... Como é que é o nome dele? Bruno e suas falas bonitas, né? Vou pegar o nome do Bruno. Aqui. Bruno, pegar meu óculos, senão não enxergo nada. Ah, gente, tô desinusitado ainda, viu? Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Absurda, porque o que vai acontecer aqui? Espera que eu tenho que voltar. Aqui, tem que achar o que vai acontecer.